Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast A Bússola do Gestor. Este projeto que tem o objetivo de inspirar pessoas através da história de outras pessoas. Aqui nós trazemos pessoas que fizeram e que fazem as coisas acontecerem. Elas vêm aqui, elas contam seus processos, seus indicadores, como fundar a empresa, e isso faz com que outras empresas também aprendam, outros gestores. Mas sempre procuramos saber também quem é que está por trás, quem é o CPF, ou seja, quem é o cavalheiro por trás da armadura. Então estamos aqui hoje com 3 especialistas em gestão, 3 pessoas que têm um bem conhecido aqui no mercado, inclusive 2 já passaram por aqui, a Érica e o Chico, o José William, que é o estreante do dia, que vamos falar hoje aqui de um assunto muito importante, que é sobre o Farol do Desenvolvimento da Paraíba. Esta entidade que tem o objetivo de contribuir com o desenvolvimento. Mas antes de entrarmos nesse assunto, vamos saber um pouco mais quem é Érica aí, começando por você, viu, Érica? Dando a vez aqui as mulheres primeiro e as meninas. Quem é Érica na fila do pão ou a cavaleira aí a cavaleira por trás da armadura? Eu sou Érica Marques, reitora do Uniesp. É um projeto de escritora, gosto de escrever. E no Farol do Desenvolvimento da Paraíba, tento contribuir um pouco com a parte de educação. Então, atuo na gestão educacional há mais de 20 anos e a gente tenta, articulando todos os pilares, contribuir com um pouco. Seja bem-vinda, tá certo, a esse episódio. Chico Nunes, com você, Chico. Então, sou Chico Nunes, paraibano de Pombal, conterrâneo de Celso Furtado, economista também. E sou consultor na área de gestão estratégica, desenvolvimento, né, planejamento. E no Farol estou com essa missão, né, juntamente aqui com os meus colegas líderes, companheiros, e você também faz parte, né? Estou provisoriamente aí até que venha o sucessor na presidência do Farol. Seja bem-vindo, Chico, e muito obrigado aí por aceitar o convite. Zé William, você que está estreando aqui hoje, seja bem-vindo. A satisfação estar aqui com vocês. José William, sou pessoense, engenheiro civil, empresário. Já atuo nessa área há 44 anos praticamente, né? Então, com certeza, o vovô aqui da mesa. E estou aqui com o Farol, tentando contribuir com um pouco da experiência e juntando com o aprendizado de tantos líderes, cada um na sua atividade, o Farol extremamente diversificado, e a gente tem tentando dar uma contribuição para que o Farol possa aí ajudar a dar um norte, a orientar com as experiências de todos aqueles que fazem parte, a fazer uma Paraíba melhor. Seja bem-vindo, Zé. Então, o Farol do Desenvolvimento, acho que não tem um nome melhor do que esse, né? Primeiro, nós temos o Farol do Cabo Branco, que é um ponto turístico aqui, que é o nosso símbolo. Segundo, o Farol ilumina, traz ideias. O Farol, ele hoje congrega, como você falou, Zé, vários setores, mas vou deixar para Chico explicar melhor para você que está nos assistindo e ou nos ouvindo aí. O que é o Farol do Desenvolvimento, de onde surgiu? Que ideia é essa, Chico? Josué, a ideia do Farol, ela surgiu por uma iniciativa de um grupo de empresários. Inicialmente fomos 10 ao primeiro encontro, né, que deu origem ao Farol. E nós tínhamos, por definição, à época, tentar suprir uma carência que os empresários vinham sentindo de abrir um canal para dialogar com a gestão pública, tanto na esfera executiva como legislativa, haja visto a necessidade, né, de entendimentos, principalmente por ocasião das formulações de políticas públicas, né, e o diálogo era muito curto nesse sentido, praticamente não existia, e a gente está tentando avançar nesse campo. Entendemos também que, para fazer isso, a gente precisava chegar não apontando o dedo ou só cobrando, criticando. Fizemos uma opção para chegar sugerindo. Daí elaboramos uma agenda de desenvolvimento para Paraíba. O grupo foi crescendo, né? Novos líderes voluntários foram chegando. Então, de 10 que tínhamos no primeiro encontro, hoje nós somos 53 líderes.
compondo um mix de 31 segmentos da sociedade organizada, né? A maioria empresários de segmentos vários, mas nós temos a academia, exemplo aqui da reitora Érica e mais outros reitores que estão no grupo. Nós temos os conselhos profissionais, exemplo de OAB, CREA, Conselho de Economia, temos os bancos, enfim, uma diversidade de segmentos, como disse, na área empresarial. E o propósito, né, como dizia o Zé William aqui na sua introdução, o propósito do Farol é que a gente, com base nas expertises, na experiência desse grupo, de quem sente as dores, né, as angústias de estar lá na ponta executando, né, de quem aproveita, sabe aproveitar as oportunidades que a Paraíba oferece. Então, por toda essa vivência, a gente dar a contribuição para o desenvolvimento da Paraíba, porque nós temos um entendimento que desenvolvimento não é obra exclusiva para a gestão pública ou para a iniciativa privada isoladamente. É preciso que se deem as mãos. E aí nós estamos tentando cumprir esse papel, levando ideias, debatendo, reivindicando espaços, como temos feito frequentemente na esfera executiva com o governador, com ministros, com o vice-presidente da República, né, com os parlamentares da bancada federal paraibana, com a Assembleia Legislativa, com prefeitos, com o presidente de FAMUP, enfim. Estamos nos dois braços, né, de ter buscado, ter encontrado esse diálogo e essa abertura na classe de gestores públicos e também na linha propositiva, alimentando, né, aquela esperança, aquela meta pretensiosa de dizer que o Farol nasceu para ser uma usina de ideias. Muito bacana. Assim, eu sempre acredito, Chico, que devemos estar de mão dadas, olhando para o futuro e não do lado da mesa e o outro do outro, para não querer de braço. Perfeito. Eu acho que essa aproximação do Farol e com essa independência, sem falar de política, mas sem ser de política partidária, eu acho muito interessante, porque é feito, como você sempre diz, por CPFs e não por empresas. Ou seja, somos os apaixonados pela Paraíba, como você sempre diz, não é isso? E me permita, você tocou num ponto que eu acho fundamental, não é? E é bom a gente deixar isso sempre muito claro, é que nós temos essa necessidade do relacionamento com a política e com políticos, mas a gente não se permite partidarizar. Uhum. Não é? Nós não admitimos isso foi uma das coisas que foi colocado da primeira vez, foi por isso que eu estou lá, sabe? Isso, conversamos, dialogamos com todos os partidos, com todas as correntes, porque a gente entende que todos, independentes do partido, que são apaixonados pela Paraíba, que ocupam cargos, que são empresários, que são executivos, que são educadores, podem sim ajudar a construir uma Paraíba melhor. Muito bacana. Professora Érica, é assim que chamamos, não é isso? Reitora. Professora e reitora, né? Porque lá no Instagram dela tá professora, não é isso? Já segue ela aí, é prof, não é isso? Prof. Érica Marques. Pronto. Professora, você recebeu um convite para ir para o Farol. Foi até eu convidei você, não foi na época? Foi, acho que foi. Foi eu mesmo, perguntei a você, eles podem chamar, né? E o que fez você ir para o Farol? Quando você chegou no Farol, qual é o seu sentimento hoje? O que você está vendo? E depois, daqui a pouco, a gente fala mais especificamente sobre a viagem a Brasília. E, assim, eu acho que fomos evoluindo, não é isso? Já chegamos até o vice-presidente. Então, o próximo passo agora é a gente executar o que foi prometido, não é isso? Então, qual é o seu sentimento hoje em relação ao Farol? Eu acho que todo gestor, por si só, é um ser inquieto, né? Acho que você tem lá o seu habitat natural, a sua área de atuação, e automaticamente você quer intervir no seu entorno, enfim, na sua cidade, no seu estado. E o Farol, assim como falou o vice-presidente Geraldo Alckmin, é um projeto incrível. Eu sou fã, antes de participar, a minha ideia do Farol eu brinco até, já que seu público tem muitos consultores e administradores, eu sempre brinco que o Farol é um poder consultivo de alta qualidade, grátis, para o governo e para, né, os que estão ali à frente. Pronto para ser usado. Foi a minha fala no Senado. Usem-nos, né? Estamos aqui à disposição. Pessoas de alto gabarito, com muita experiência, dispostos gratuitamente a ajudar aí o poder público. Então, eu fiquei muito honrada, né, em participar participativamente desde o início. E eu acho que estamos caminhando muito bem.
Acho que esse ano, com essa visita, inclusive, e com outras propostas que temos feito nas nossas reuniões, acho que atingimos a maioridade, né? Acho que o Farol agora tem uma identidade própria, se entende e passa a ser respeitado externamente. Acho que isso é muito importante. E vamos aí. Acho que esse ano será de muitos desafios. Muito e bem. estamos prontos, né? Zé William, você tem uma particularidade, sabe? Eu acho que você, Zé, foi o cara que lançou aqui na Paraíba os primeiros prédios para vender na planta. Foi isso mesmo ou não? Impressão minha. Quando você começou, porque antes não tinha essa cultura. Você construía e vendia depois, não é isso? Aí vender na planta você, né? Olha, se não foi o primeiro, mas fomos um dos pioneiros aqui na verticalização. A gente começou aí por volta de 83, já existia alguns edifícios em João Pessoa até, né? Na Beira-Mar tinha aqueles 4 tradicionais, né? João Marco de Almeida, Eu falo para vender na planta. São Marcos. Não, e aí foi quando essa verticalização começou a se intensificar. Né? Eram, na época, edifícios quando você fazia um edifício com 5, 6 pavimentos, já era muita coisa. Né? Então, isso foi crescendo, os prédios foram cada vez mais se modernizando, a própria sociedade entendendo, não é, esse novo conceito de moradia. João Pessoa é uma cidade de habitação muito unifamiliar. Né? E aí você muda para um estilo de prédios. Para você ter uma ideia, naquela época nós fazíamos os edifícios, nem muro precisava. Estou lhe falando aí de início da década de 80, meados da década de 80, para você ver o grau de tranquilidade que se vivia. Né? Não se pensava muito em guaritas com segurança. Guaritas blindadas. Blindada. Né? Essas coisas que hoje a gente vê com tanta tranquilidade. Então a gente fez parte aí dessa fase. Nossa empresa completa agora 53 anos. Quando adentrei com meu pai, foi final de 83 mais ou menos, quando nós adentramos. Ela já tinha aí 12 anos, né? E a gente participou disso e cada vez mais tentando se aperfeiçoar, modernizar. E graças a Deus conseguimos chegar a essa coisa maravilhosa que é João Pessoa hoje, né? Que atrai não só o próprio público daqui, do estado, do Nordeste, mas do Brasil inteiro e até do mundo. Muita gente vindo para cá pela qualidade de vida que a cidade propicia e, graças a Deus, pela qualidade das obras que o segmento da construção civil aqui tem empreendido, aonde as pessoas chegam e alguns ainda ficam pasmos. Não, isso aqui a gente faz com muita tranquilidade e com muita naturalidade há algum tempo. Então, o segmento aqui é extremamente organizado e eu me orgulho em fazer parte dele. Todo esse conhecimento e você é apaixonado, só na sua fala a gente já vê que você é apaixonado pelo João Pessoa, né? O que levou você a ir para o Farol e qual é o seu sentimento e o que você vai contribuir aí, Zé, com o Farol? Qual é a sua percepção hoje? Olha, eu já tenho um viés, eu gosto muito de participar de entidades, eu sou muito cooperativista, né? Participo do Sinduscom há muito tempo. Minha primeira participação no Sinduscom como associado já foi por volta de 1984. Né? Cheguei a presidir em 3 oportunidades, faço parte da Federação das Indústrias, de outros conselhos também, Conselho de Sicob também agora. Eu sempre tive esse espírito de você contribuir, e você repartir um pouco daquilo que você tanto aprendeu com aqueles que nos ensinaram anteriormente e você poder tentar repassar alguma coisa. E o Farol, ele, como já foi dito aqui por Chico, por Érica, por você, o Farol ele reúne, né, pessoas que eu tenho certeza que hoje estão retribuindo toda a oportunidade que tiveram, né, para que a gente possa também, as novas gerações, né, as atuais, tentar contribuir, modificando, sugerindo, né, tudo aquilo que a gente aprendeu, lapadas que a gente já levou na vida, né, afinal de contas a gente aprende muito apanhando e quando se apanha não se esquece de maneira nenhuma. Fica cascudo, né? E aqui no Brasil não é diferente, ser empresário aqui é um ato de teimosia eterna, enorme, né? Todos esses gargalos que a gente tem aí. E nós temos certeza que o Farol vai poder contribuir bastante, porque ele é composto de pessoas, né, que em cada um nas suas atividades tem uma bonita, tem uma bela história, tem uma história vitoriosa. Isso é importante porque a gente pode
contribuir com a sociedade de uma maneira geral e, como disse muito bem nosso presidente, e Érica e você mesmo, a gente contribuir com o poder público, não ficar só esperando, não é? Sugerir, participar, questionar, não é? E também cobrar. Eu estava em Campina Grande, na Associação Comercial, eu acho que 2010, 2012, e eu vi um debate lá, tem alguns especialistas da área falando sobre a água do açude de Boqueirão, que os empresários reunidos, né? E que se não viesse a transposição, Campina Grande ia colapsar. Porque estava mostrando lá, ainda me lembro, se eu não falar a memória. Diz que o açude foi construído para 200 mil pessoas, mais de 450 já se beneficia. O assoreamento é grande, o índice pluviométrico tem diminuído. E eles foram falar com a bancada. E me parece que Alckmin falou sobre isso, que ele mandou as bombas. Isso. Não foi isso que ele falou lá? Foi. Tá. Ele então, mandou, assim, para mim foi muito interessante ver empresários reunidos levando essa propositura, que é isso que nós estamos fazendo com o Farol também. Então, os pedidos que foram feitos agora ao vice-presidente, e que ele, tá certo, demonstrou bastante afeição ali, tomou nota várias vezes, chamou assessoria, acredito que temos muitas chances de lograr êxito nisso aí pela disponibilidade que ele se mostrou. Chico, os pedidos que foram feitos para ele, qual daqueles ali você acha que é mais importante e que ele vai ter um olhar diferenciado ali? Na escala, eu diria, de possibilidades, né? Começando por aqueles que já têm um encaminhamento, né, que já está em curso o processo. No caso, por exemplo, do Porto Seco, né, que está a depender de uma ação mais política, uma vontade política de desobstruir o processo junto à Receita Federal. E aí isso nos traria uma vantagem competitiva, né, considerando todas as possibilidades de celeridade, para que as empresas, que principalmente que têm uma relação com o comércio internacional, né, possam usufruir do Porto Seco, né, num processo, né, numa rotina onde aquilo tudo que se faz na Receita passa a ser feito lá no Porto Seco, né, pode ser assumido, inclusive, pelo setor privado, com credenciamento junto à Receita. E a gente sabe que, acoplado a esse processo, já existe uma área que o governo, né, do Estado já desapropriou, já estruturou, né, com uma base para distrito industrial, inclusive, né, em Caporã, e são 150 hectares, e se dispõe a abrigar o Porto Seco lá, e com um desdobramento, né, quem sabe até de uma ZPE. Então, nesse contexto, há também um processo de construção do arco metropolitano, que vai dar, né, celeridade para que as empresas possam colocar seus produtos pela via marítima, o meio de transporte mais barato, sem precisar passar por trânsitos congestionados, como enfrenta hoje, por exemplo, a Fiat, quando vai, né, levar seus carros lá para o Porto de Suape. Então, o próprio Porto de Cabedelo tem passado por um processo de adequação para pegar navios de maior calado, né, de mais carga. Então, não é uma ação isolada, né? Quando a gente solicita o Porto Seco, tem um conjunto de outras providências, né, em curso sendo tomadas. E eu acho que, segundo ele, inclusive, como você disse, ele já chamou o assessor, já sinalizou, disse que precisa falar com fulano na Receita, enfim. Esperamos que isso ande, né? Mas também nós sentimos todo o interesse dele, e aí você falava na questão das águas, quando a gente mostrou que já existe, né, um processo quase concluso na transposição do São Francisco, né? Os dois eixos, o leste e o norte, já estão prontos, reservatórios abastecidos, e a gente quer uma destinação produtiva para essa água, né? O potencial que nós temos de, por exemplo, ter bons
projetos, né, ilhas de produção na fruticultura, né, você também ajudando os pequenos produtores dessa região com um processo de mecanização, de irrigação adequada, utilizando a energia solar. Novas tecnologias. Com novas tecnologias. De irrigação. De irrigação. Então, assim, eu creio que são coisas... E aí ficou muito claro lá, e vocês todos aqui estavam lá, não é? E a gente falou para ele, eu disse para ele, nós não viemos aqui pedir dinheiro, né? O Willy também reforçou isso na fala. A gente não veio pedir dinheiro, a gente veio pedir o seu apoio, a sua influência como vice-presidente, como ministro, como uma pessoa da pasta do desenvolvimento, para nos ajudar, né, a destravar determinadas situações que hoje ainda não tornam esses projetos uma realidade. Daí veio a esperança nossa, Josué, de que, e nós vamos ficar monitorando, vamos ficar cobrando, vamos ficar batendo na porta dele, né? Vamos usar os nossos parlamentares, independente de partido. Tanto Efraim como Veneziano que se colocaram à disposição para ajudar. O próprio Messinho, que estava lá com a gente, né? Eu tenho certeza que todos os parlamentares paraibanos, independente de partido, eles são simpáticos a essa causa. Eles se dispõem a somar com o Farol para a gente reivindicar aquilo que entendemos que nos compete, né, que são projetos estruturantes para impactar o nosso desenvolvimento. O que eu acho interessante é que, assim, para mim isso é uma das coisas mais importantes do Farol, é que foi um encontro articulado aí por Poliana e Messima, que a gente visitou também, tanto o Efraim, como visitamos também o Veneziano. Da outra vez que nós fomos ao Congresso, tivemos 9 dos 12 deputados e 2 dos 3 deputados, senadores. Então, assim, eu vou chamar esse acolhimento deles aí com a gente está sendo muito bacana, porque... E eles estão falando isso na fala deles, eles verbalizam bastante que da importância que é o Farol para todo desenvolvimento. Zé, você que também recentemente teve aí à frente da sua secretaria, tá certo? Vou brincar aqui, você esteve do outro lado, tá? Tá certo? O outro lado que eu digo, do sentido de quem está ali legislando ou executando, e quem está na ponta, você teve a oportunidade de estar nas duas faces da mesma moeda, digamos assim. Como é que você vê e qual o seu sentimento em relação a essa receptividade ali, o Farol ir até Brasília, desta vez não com um setor? Eu não tenho conhecimento, se os senhores têm aqui, e a senhora Érica aí, tá certo? De que 31 setores foram ao mesmo tempo, um bloco, tá certo? Assim, como é que você vê, primeiro, essa iniciativa de todos de uma vez, e segundo, a forma como fomos recebidos, se você tem uma bola de cristal para dizer se vai sair ou não, sabe? Olha... Pergunta difícil, né? Veja bem, a acolhida foi muito boa. Você tira uma agenda de um vice-presidente, um ministro de Estado, normalmente não é uma agenda fácil, né? São reuniões relativamente rápidas, e uma reunião agendada para uma duração inicial de cerca de 40 minutos durou praticamente 1h30. O que demonstra, não é, o interesse. E durante a conversa que nós tivemos com o Dr. Geraldo Alckmin, ele demonstrou muito conhecimento, né? A própria experiência de 4 vezes que governou o maior estado da federação, dos maiores PIBs da América Latina, um cara que tem uma experiência espetacular, entendeu? E ele perguntou bastante, conhecia do que a gente estava falando, entendia o conteúdo do nosso pedido, não é? E a abrangência daquelas causas, principalmente 2 que foram apresentadas com mais ênfase, ele entendeu com muita tranquilidade, e eu espero, né, que da forma como ele se manifestou, que ele vai tocar, que ele vai acionar a sua assessoria para que a gente tenha acesso à Receita Federal, para que a gente possa, né, destravar, como disse bem Chico, um protocolo que já está lá e há muito tempo, né, porque, de novo, reforçamos aqui, nós não fomos pedir dinheiro ao governo federal, nós não fomos pedir ao governo federal que destine verbas para aqui ou para acolá. Pelo contrário,
A gente foi tentar matar um pouco desse bicho tremendo que atrapalha muito o Brasil, que eu chamo não de burocracia, mas de burocracia. Né? Então isso é uma coisa que a gente notou. Só lhe pedir, inclusive, não quero nem tomar a função Não, pode de ficar à Josué, vontade. Não, pode ficar à vontade. Não, mas assim, tranquilo, né? de você falar, até porque você foi o porta-voz disso, também da questão do complexo da Stellantis. Sim, e ainda no complemento das reuniões, a acolhida que nós tivemos por parte dos nossos parlamentares, tá certo? Todos com os quais nós conversamos, eles demonstram conhecimento, sabem da necessidade e o quanto vai fazer bem à nossa região, né, aqueles pedidos que foram encaminhados pelo Farol. Né? Como o Chico falou, você vê o potencial de um grupo que está ali na divisa do Estado, um grupo como a Stellantis, que só agora, e brevemente, eles vão investir 30 bilhões. Não é? O que gera ali naquele entorno muitas oportunidades. Perfeitamente. Né? Você vê o conceito de fábrica da Stellantis, de planta da Stellantis hoje, aquela planta dali de Goiânia, em Pernambuco, na divisa aqui com o Estado, uma das maiores plantas deles hoje no mundo. E será o maior investimento do Brasil agora. Exatamente. E na área automobilística, o maior investimento vai ser feito por ela. E praticamente 50% desse investimento, ou próximo disso da Stellantis no Brasil, vai estar naquela região. E nós estamos exatamente na divisa, com todas as condições, tá, daquela área se dinamizar mais ainda. Os investimentos que o governo do Estado está fazendo aqui, e aí falando de forma muito apartidária, mas de uma forma técnica, o Estado está com rating A, AAA, se eu não me engano. AAA. E você vê as condições que nós temos aqui. O investimento feito no Porto de Cabedelo, você vai permitir navios até com um pouco mais de 50 mil toneladas, tá certo? Onde você vai poder, sei lá, quadruplicar a capacidade do porto. É um retroporto que está sendo cuidado, investimentos, inclusive parceria público-privada, né, do Truck Center feito, inaugurado recentemente. O arco metropolitano, você vai unir, você vai poder sair de Cabedelo, né, a ponte sobre o Rio Paraíba, acho que 2.100 metros de ponte, duplicada agora. O governador foi sensível aos clamores da sociedade, não estava uma ponte de via dupla em sentido contrário, e agora não, vai estar uma ponte duplicada, uma ponte moderna, que eu tenho certeza que nos atenderá aí nos próximos 50 anos com tranquilidade. E você vai poder sair de Cabedelo e não vai precisar mais utilizar a BR-230, que hoje virou praticamente a principal avenida de João Pessoa. Porque, na forma como ela está, você pode quadruplicar, quintuplicar e não vai dar vencimento. Não é? Então, hoje, com o arco metropolitano, você vai poder sair, chegar à BR-101 Norte, em direção a Natal. Né? Você vai chegar ali na altura da entrada de Lucena, se eu não me engano, PB 025. Você vai chegar, cortar até a BR-230, na região ali, na altura da entrada ali da água mineral, naquela região, que você vai ter um acesso a Campina Grande, a ter todo o interior do estado, tanto sentido ida como volta, né? E também você vai até a BR-101 Sul, pouquinho antes ali do contorno do Conde, e você vai ter o acesso para Recife. Então, em termos do grupo Stellantis, eles hoje têm, se eu não me engano, 38 fábricas dentro do complexo, e isso pode chegar a 100, né? Das indústrias que dão apoio à indústria principal. Você tem logo ao lado também, cruzando a fronteira, né, outros investimentos do próprio governo de Pernambuco naquela região. E você tem aqui por parte do governo do estado, na entrada ali de Caporã, logo que você sai da BR-101 Sul ali, você tem um distrito industrial instalado, apto a funcionar, e que se a gente coloca isso em prática, você vai revolucionar toda aquela região do litoral sul. João Pessoa hoje já é um polo, você vê, de logística que nós temos aqui, porque João Pessoa está extremamente bem situado aqui. João Pessoa está distante 180 quilômetros de Natal, 120, 130 quilômetros do Recife, por rodovias duplicadas, né? A Campina Grande também, Campina Grande a Caruaru brevemente vai ser duplicado, a duplicação da 230 em direção ao Sertão também já iniciado. Quer dizer, a gente está ali no epicentro e você com as condições de aproveitar toda a infraestrutura que Cabedelo melhorando bastante agora vai poder ofertar. Né? Então, não só a indústria automobilística, mas todo aquele entorno, até o segmento agropecuário. Como alguém falou lá, também. né? Fizemos o dever de casa, né? Fizemos o dever de casa. Agora falta a boa vontade, como o Chico falou aí, né? Eu acho que essa ida, sem ser para pedir dinheiro,
Eu acho que isso ele também viu com bons olhos. Não que a gente não queira se mandar, né? Aliás, se fosse você que tivesse falado, Quanto mais, melhor. eu tinha pedido dinheiro e a vontade política. Se ele desse na vontade política, era melhor, né? Entendeu? O não já tinha, tá, Acho que o Érica? objetivo maior, na realidade, porque é um objetivo muito importante e um passo muito importante, é ser aceito, né? Acho que o projeto Farol... E você falava muito, né? Se aí tu conseguir a atenção dele, já é o primeiro passo. Eu lembro que você falava isso assim, antes. se a gente terminar a reunião e sair da sala e dizer assim, que projeto bacana, o objetivo foi cumprido, porque é uma abertura de portas, né? Quer dizer, foi o Porto Seco, foi algumas pleitos que nós levamos, mas vão ser outros, né? Nós vamos... Se a gente entender que o Farol é como se fosse um gestor de cima de um helicóptero, vendo ali todo o processo, porque às vezes o próprio gestor, o governante, o governador, enfim, presidente, o vice-presidente, eles têm, obviamente, os processos, tudo, e tem o sistema... a rede privada, produtiva, precisando dessas articulações. Então, acho que falta alguém para ver a articulação, ver quais são as demandas. E acho que isso o Farol está preparado para fazer. Marcou um golaço, né? Olha só, o que eu achei mais interessante na visita, não mais importante do que outros pleitos, né? Mas foi a forma como foi apresentado o Farol. Por Chico, por você, quem mais? Borba, não foi que falou, não é isso? Foi Mário Borba. Sim. Porque se a gente olhar, tá certo, do ponto de vista de quem tá ali na cadeira, ele tem, nesse momento, um problema muito sério que é o Rio Grande do Sul. Estamos gravando esse episódio quando, nesse momento, nossos irmãos aí do Rio Grande do Sul estão passando fomos por no meio uma da catástrofe. catástrofe. Segundo, a 30 quilômetros da cadeira dele, tem a favela Sol Nascente, que hoje é a maior do Brasil. Então, ele tem muitos problemas para resolver, além de dezenas e dezenas de outros que caem no colo dele todo dia. Mas aquela colocação, Chico, de que mostrar para ele que o desenvolvimento vem através do empreendedorismo, das empresas, do uso da estrutura, de novos negócios, eu acho que isso trouxe para ele assim, um olhar diferente. E ele tem esse perfil, né? Como o Zé William me disse, só ter na agenda duplicado quase o tempo da reunião, sem palavras, já foi uma resposta do que ele entendeu do Farol. E a atenção que ele dava. Vou contar aqui uma historinha rápida aqui, só para que ele me perdoe, já está no outro planeta já, sabe, no outro plano. Mas dizem que o Wilson Braga, ele tinha 2 assinaturas, sabe? Dizem, né? Eu pedi uma coisa e ele assinava. Quando ele mandava, o pessoal sabia se aquela era assinatura para fazer ou não fazer. Mas ele mandou a assinatura, que sabia que não era para fazer. Ali eu acho que, pela forma como ele falou, eu acho que ali é para fazer. Quer falar, Chico? Pode ficar à vontade. Não, tem um detalhe que eu toquei muito rapidamente lá, mas eu tinha uma informação anterior. Por exemplo, o ministério dele, né, o MIDIC, coordena hoje um grupo, né, de trabalho que envolve 6 ministérios, envolve 4 consórcios de governadores, bancos, BNDES, enfim, os bancos regionais, a Sudene, a Sudan. São 17 entidades, né, mas quem preside é o MIDIC. E eles estão com alguns projetos, né, alguns programas em gestação, como é o caso, por exemplo, da indústria inovadora, a indústria tecnológica, a indústria, né, todo esse processo que ele bem falou lá. A gente precisa recuperar a indústria brasileira, porque, né, decaiu muito nos últimos anos. Eu, por exemplo, conversando com uma pessoa que está atuando nesses comitês, ele dizia que eles têm uma consultora, uma economista italiana chamada Mariana Mazzucato, né? Bem reconhecida mundialmente, e ela defende nesse grupo que as ações que o governo deva trabalhar sejam na linha do que nós, há 2 anos, já pensamos aqui na Agenda de Desenvolvimento no Farol, que lá ela chama de ações que têm missão, né? E na outra forma de ver, são ações que, ao acontecerem, elas produzem benefícios transversais, né? E aí, por isso que eu enfatizei lá na conversa, porque eu tinha essa informação e eu notei, ele, principalmente o secretário dele, o assessor, né, levantou um pouco a cabeça, porque foi intencionalmente, né? Eu sabia que o mesmo pensamento, a mesma estratégia que tem por trás, do ponto de vista técnico, né,
da equipe que está pensando um novo Brasil tem esse viés de que precisam atuar de forma que se gere benefícios que tenham uma abrangência muito grande, transversais. E aí eu dizia que nós pensamos a agenda dessa forma, e até citei o exemplo da questão hídrica. Se resolver a questão da transposição e ter água no território paraibano, vai beneficiar a pecuária, a agricultura, turismo, indústria para esclarecer, e tudo mais. Quando você fala resolver o uso das águas, né? As águas já estão lá, não é isso? O resolver o uso produtivo. A água está lá, mas você vê como o gestor público falha, né? Botou a água e não deu uma destinação. É isso? Ainda precisamos de muitas definições. São essas coisas, quem está na ponta sente mais rápido, tem mais para ir lá e ver como consegue agilizar. E você trouxe exatamente a minha próxima pergunta, eu diria assim, que é sobre os pedidos. Até um amigo meu mandou um direct para mim, que eu publiquei aquela foto do almoço, né? Aí você estava farrando, rapaz, em Brasília. Mas o curioso é que tudo que foi pedido, tá certo, são coisas transversais para o desenvolvimento. Ninguém foi lá pedir em causa própria. E nem setorialmente, especificamente. Exatamente. Extremamente abrangente. E depois eu conversando com o Alexandre Gilberto, a gente foi para o aeroporto junto, ele disse, caramba, ainda teve um brinde para mim ainda, assim, usou outra palavra, né? Que foi quando o Messinho falou assim sobre a questão da exportação de camarão. Ele estava me dizendo, Josué, eu vendo camarão hoje, que ele é produtor, ao mesmo preço de 5, 6 anos atrás, algo assim. Por quê? Porque é só o mercado interno que está consumindo. Por causa de um problema lá atrás que houve de uma liberação, China fechou o mercado e naquela hora que Messinho fala com o vice-presidente, ele disse que faz parte de uma associação, uma entidade, não sei se você lembra como é o nome, que é ele e o vice-presidente da China, eu acho que é isso, e que ia ter uma reunião, já ia falar com ele também. Então, assim, coisas que nós não fomos pedir, ele ainda tivemos ainda assim, esse bônus ainda na ida, né? Então, Perfeito. Quem está nos assistindo saiba que tudo que nós fazemos no Farol não é para um setor específico, e sim atinge todos os setores. Você vê uma coisa interessante, ele tem um domínio grande das coisas que estão acontecendo na economia. Ele teve a certeza e convicção de que ali o Farol estava representado por pessoas que sabem exatamente onde o sapato aperta. Isso. Tá certo? Né? E estávamos exatamente dando sugestões, mostrando, porque na grandiosidade de um cargo daquele, na abrangência da posição dele, se você não estiver pontuando muitas vezes certas coisas, às vezes eles nem sabem que existem. Agora, quando pontua e viu-se e notou-se o conhecimento dele, o vasto conhecimento dele, né, sobre os assuntos que afligem a nossa economia, os problemas, quando a gente apontava, ele sabia, lembrava, tá entendendo? Ele entendia o porquê. Eu acho que uma dessas funções nossa do Farol, enquanto empreendedores privados, é exatamente alertar o poder público, mostrar onde estão esses gargalos e principalmente sugerir sugestões para que a gente possa, né, diminuir, para que a gente possa mitigar essas situações e a gente tenha a condição de tentar tocar nesse chamado custo Brasil que tanto atrapalha. Né? Quanto se poderia produzir muito mais se nós não tivéssemos todos esses gargalos que a gente tem. Né? Tá aí a reforma tributária chegando, isso ainda vai demorar a se colocar em prática, mas já é um aceno. Se você não tem ainda uma carga de diminuição do tributo, né, do percentual propriamente dito, mas você já vai ter agilidade, você já termina ganhando por si só por conta disso. Né? Então, acho que está aí um clima propício, acho que está um ambiente criado e eu acho que o Farol, esse grande fórum, para que a gente possa fazer esse diálogo com os entes públicos, mostrando, orientando, não é, puxando a orelha de vez em quando também, que é importante. E a receptividade foi muito boa por parte dos parlamentares e agora por parte do Executivo também. Desde o primeiro momento que eu digo, os 2 pilares principais, viu, Chico, é um de sugerir e cobrar, que a coisa aconteça, né? Perfeito. Pegando um pouco da sua fala aqui, da dele, né? Ou seja, somos uma consultoria especializada que sabe onde o sapato aperta e está à disposição para usar, né? E eu até completaria isso que Zé traz, essa questão do conhecimento, né? Eu sempre digo assim, que como o Farol é um articulador, toda a experiência do Farol, todas, serão de troca
e de interesses, obviamente. O Farol tem interesse no desenvolvimento e os políticos que bem nos recebem, eu gostaria até de pontuar que não é bondade nem simpatia, porque se não fosse um projeto consistente, com pessoas aí, como o Zé William falou, que sabem o que fazem, porque ele chega lá, nós vamos articular. Então, nos apresentamos os pleitos que nós sabíamos o que estávamos falando, sabíamos o caminho, onde dava, onde não dava, como estava. E, obviamente, para qualquer gestor, essa consultoria grátis ou esse acordo, essa agregação no trabalho dele é de total interesse. Então, por onde nós passamos, desde já da eleição para governador, né, aconteceu isso, todos receberam o Farol muito bem. E volto a dizer, não é por bondade nem por simpatia, mas por interesse de conteúdo de qualidade e de pessoas que querem contribuir, né? Para qualquer gestor, imagine, você está na sua empresa, chega lá um time dizendo assim, ó aqui, Josué, vamos aqui trabalhar de graça, sabemos os problemas, sabemos as soluções, vamos articular e te ajudar. Receba, pai, né? receba. É isso, assim, traduzindo, para quem não conhece o Farol, é exatamente isso. É um grupo de 53 pessoas que têm experiências de diversas áreas, todos contribuindo, apartidários. Isso não quer dizer sem articulação política, porque, né, nós não temos verba própria, somos articuladores, literalmente, acho que como missão primordial para conseguir o desenvolvimento das pessoas que estão na situação atual, né, no poder. E é isso. Então, acho que eu fiz uma visita técnica lá, CDL em Manaus, e achei muito interessante o que eles fazem lá. Eles fazem um almoço toda sexta-feira e trazem para a CDL um desembargador, um prefeito, um secretário, um do meio ambiente, que seja do planejamento. Aí eles trazem um juiz de trabalho, eles trazem um juiz civil, para explicar essa dor na ponta, para quando ele for tomar decisões. Então, isso aqui, hashtag fica a dica, viu, Chico? De convidar sempre, todos eles, está aqui, o Farol está aberto para quem quiser contribuir. Todos nós lá somos voluntários, nós viajamos com o dinheiro do nosso bolso, pagamos as despesas lá. Para quê? Para dar nossa contribuição. Então, essa sinergia, esse azeitamento tem que existir entre o poder público e privado para que a gente possa realmente ajudar no progresso, tá certo? Que pena que é uma exceção, né? Então, que pena que somos, né? Mas era para ser mais corriqueiro isso. Com certeza, mas assim, eu acredito muito que pela forma como foi criado, e eu queria até que você falasse um pouco, Chico, aquela diferenciação que você faz entre CNPJ e CPF. Você tem algumas pérolas que eu tô copiando, viu? Do representante isso, que Deixa ele falar. não tem ninguém. Mais importante. Mas naquele momento, o mais importante era ele, cara. Só quase você dizer lá que o representante, ele é representante daquele cargo, né? Não, no cargo ele é o titular. No cargo ele é o titular, ele não é representante. Quando você falou, dá vontade de eu rir, sabe? Nem troco. No cargo ele é o titular, ele é o ministro, ele é o vice-presidente então ele da ali é titular, então, ele é titular, tá? Então, assim, essa forma de você trazer o CPF, Chico, explica aí como você tem essa maneira metafórica de explicar, que você não esquece nunca mais, qual é a diferença de usar o CPF ou o CNPJ dos associados aqui da Associação do Farol? O CPF é a demonstração do espírito da cidadania, né? Então, é a pessoa física, é a cidadã, é o cidadão. É a digital. Que está lá, inclusive, de forma voluntária, né? Disposto a fazer algo sem estar, por exemplo, com os objetivos determinados que são comuns aos CNPJ, né? Ele não está lá por negócio, não está lá para viabilizar, né, um grande empreendimento, como se espera quando as pessoas se decidem por agrupar entidades em torno de entidades só de CNPJ. Então, é importante que as pessoas que estão lá representam, né, CNPJs muito expressivos, né? Veja o caso aqui, Zé William, né, e tantos outros da construção civil são proprietários de grandes construtoras, né? Ele, como vice-presidente da FIEP, representa muitos CNPJs. A gente vê o caso do Arlan, né, que preside uma federação em nível de Nordeste, que tem 12.500 empresas associadas na área de transporte e logística. Eu estou citando, né, 2, 3 exemplos aqui
do tamanho que é o network e a capacidade de aglutinar em torno de empresas e de CNPJs, né, que o Farol tem. Mas a ideia do CPF é porque, assim, eu tenho essa vivência de trabalhar com grupos, de trabalhar, né, programas, projetos de desenvolvimento em vários outros territórios, Brasil afora, né? Eu sou consultor nessa área e eu tenho visto que as experiências em que as pessoas dão muito valor só ao CNPJ, e aí vai... Bom, o CNPJ é o presidente do grupo, é o superintendente, é o CEO e tal... E aí são pessoas muito ocupadas que vão na primeira e na segunda reunião, depois começam a mandar representantes, né? E o representante, às vezes, chega muito tempo depois, pessoas competentes, mas completamente perdidas cai de paraquedas, como se diz. No contexto, fica inibido de propor e na hora de votar também o braço pesa, fica com medo de levantar a mão porque não tem poder de decisão. Então não funciona, né? Quer dizer, é muito mais fácil com o CNPJ. Por isso que desde o início a gente bateu nesse ponto. Mas tem uma outra questão, de que ao ser o CNPJ e não ter a figura do representante, você tem sempre uma solução de continuidade, né, na participação, na motivação das pessoas que vêm construindo juntos desde o nascedouro. E os que vão chegando vão se agregando. Porque é muito ruim, e eu tenho medo, e às vezes eu digo, né, o Farol cresceu muito rápido, né? Em um ano a gente já tinha 50 e o reconhecimento líderes, também. O reconhecimento. E aí eu sempre brinco, digo, a gente precisa ter muito cuidado, porque o maior desafio agora é o Farol superar a si próprio, né? Nesse ritmo que vem de crescimento tão rápido. Eu digo, eu tenho medo para que a gente não possa cometer o voo da galinha, né? O voo da galinha é curtinho, ela depois cai, né? E a gente precisa ter muito cuidado. Nós estamos num processo de aprendizado, porque eu conversava naquela vinda do Pedro Bertolucci, né? E quando veio fazer a palestra para a gente aqui, eu conheço o Pedro já de um tempo, porque a gente se encontrava, como também o Silvio Barros, a gente se encontra em alguns eventos nacionais para ir palestrar. E tem um programa que a gente sempre palestrou muito junto, né? E eu atuava como consultor também desse programa, que trabalha com lideranças para construir planos de desenvolvimento de regiões. E aí ele me dizia no dia seguinte, Chico, eu queria lhe dar um feedback importante. Eu disse, o que é? Vocês conseguiram aperfeiçoar o líder e eu vejo hoje o Farol muito mais completo do que o líder, porque o líder, às vezes, fazia um bom plano e tal, mas se perdia, né, nas fases seguintes, né? As pessoas não tinham, por exemplo, o hábito que nós temos, por isso que é importante, de se encontrar quinzenalmente. Aí as pessoas passavam a se encontrar meio que esporadicamente, já tinha construído o plano, né? Então, o Farol, para a gente, é sempre um aprendizado, né? E nós vamos ter, claro, todo dia situações novas, diferentes, às vezes determinados problemas que surgem para resolver. A gente resolve e amanhã vai ter outro. Eu costumo brincar que diz que problema é como unha e cabelo. Você corta e cresce de novo, né? Então aparece sempre, né? Portanto, é um aprendizado. E eu fico muito feliz de poder estar neste grupo aprendendo, porque são pessoas assim de uma versatilidade muito grande e são cases, gente que faz. Só faltou você completar com uma coisa, você esqueceu dessa vez, né? Que somos apaixonados pela Paraíba, independente de ser paraibano ou não, que lá tem gente de todos os estados brasileiros, quase todos, né? Exatamente. Só paraibano não, então não, apesar de você falar o PB... Isso faz a diferença, né? Eu estava lendo estou lendo agora, até vou dar uma de presente ao meu amigo Zé Carneiro, meu conterrâneo, o livro de Simon Sinek. Tem o Comércio pelo Porquê e tem o outro, O Jogo Infinito. É um dos livros mais impactantes que eu li até hoje. E assim, esse final de semana eu vou terminá-lo porque gostei muito da forma como ele traz o propósito, o legado de cada um.
E ele fala que o jogo finito, se referindo às empresas, ele começa mostrando um jogo de futebol. O jogo de futebol ele tem 45 mais 45 e termina. E alguém ganha. Tá certo? Alguém ganha. Se você monta uma empresa para ganhar de um concorrente, quando você ganhar do concorrente, acabou. Se você tudo isso é finito. Mas se você monta algo que transcende a sua existência, é algo infinito. Então, a empresa que pensa em resolver problemas agora e depois é uma empresa que pensa de forma infinita. Como é que você coloca isso em prática? Ele fala, por exemplo, da Declaração de Independência dos Estados Unidos, quando ele coloca, todo cidadão deve ser livre, assim, assado. Ele fala também lá que durante a Primeira Guerra, foi a Segunda Guerra, não me fala a memória agora, ele disse que tinha um grupo que estavam catalogando as sementes, caso aconteça alguma coisa, aquele banco de semente ia servir para você reflorestar. E eles não comeram as sementes, morreram de nanismo, mas não comeram para poder manter o propósito do seu legado. Todos nós que estamos ali, a gente quer ver uma Paraíba melhor, sem exceção. Não é à toa que a gente deixa nossas obrigações numa terça-feira de manhã para estar ali, contribuindo. Vai para Brasília, pela segunda vez aqui alguns. Na percepção de vocês, no sonho de vocês, no legado de vocês, onde é que você acha que a gente pode chegar? O que vocês querem com o portal, com o Farol? Qual é o sonho de vocês que estão aqui? Olha, eu acredito que essa contribuição que está sendo dada, ela é exatamente a demonstração da essência da iniciativa privada, né? De criar, de produzir, de gerar e também repartir riqueza. Eu acho que na hora que a gente faz isso, a gente contribui sensivelmente com os poderes públicos. Todos nós sabemos da dificuldade do poder público no Brasil, nas suas diversas instâncias, municipal, estadual e federal, né? Essa cultura que se tem muitas vezes de que o público nem é meu, nem é teu, ninguém liga, ninguém cuida, ninguém quer saber. Eu acho que a função do Farol é exatamente essa, por ser composta de membros que, como eu vou repetir aqui, que sabem onde o sapato aperta. Tem histórias belíssimas e bonitas de empresários ali no Farol, como tantos nesse Brasil aí, mundo afora, né? Gente que começou pequenininho, gente que começou no sacrifício, gente que se educou com muita dificuldade, né? E hoje são pessoas vitoriosas que geram emprego, repartem renda. Eu acho que isso a gente pode continuar, e o sonho do Farol é que a gente possa fazer isso com mais consistência cada vez mais, né? Que o poder público acredite, que a própria sociedade, acreditando, também se sinta estimulada a participar cada vez mais. Porque na hora que ela participa, criando, sugerindo, também ela passa a cobrar. E você vê um exemplo que você citou há pouco aí, da água para Campina Grande, que praticamente ia colapsar sob todos os aspectos. Você vê, ela surgiu dentro da Federação das Indústrias, chamado Grito das Águas na época, né? Sensibilizou a bancada paraibana. A bancada paraibana se uniu, independente de cor partidária e tal, se uniu em torno de todo aquele problema. Que isso é o mais importante, só interrompendo, Zé. Uma das coisas que me incomoda muito na política partidária, chamar assim, é que termina muitas vezes a campanha ali e o palanque não desmonta. E para iniciativas como essa das águas lá de Campina Grande e os pleitos do Farol, que todos são legítimos e são para o desenvolvimento, deve ser toda a bancada. Eles precisam cada vez mais, estão fazendo até aqui, como foi recebido, mas só interrompendo, pode continuar, porque assim, essa ida deles a toda a bancada, nós estamos fazendo também agora. Pode seguir. Você vê, essa iniciativa, você vê, Federação das Indústrias, o que é? Um grupo de empresários formado lá para os industriais e tal, capitaneou esse processo, né? Como ela também, no passado, capitaneou o processo de criação da Sudene. Né? Quanto a Sudene não foi importante, né, no desenvolvimento aqui do Nordeste, né? Então, isso demonstra a força de quando a iniciativa privada se une, que ela se agrupa com bons propósitos, o que é que você pode trazer. E mais ainda, eu digo que talvez seja uma das maiores coisas, o presidente Chico tem feito isso com a diretoria do Farol, que é de estimular cada vez mais a participação da sociedade nesse processo, tá certo? De tirar muitas pessoas capazes, competentes, com histórias belas, com resultados concretos, né, de se darem um pouco, né, repartir tudo aquilo
que eles aprenderam, tudo aquilo que eles passaram para chegar onde eles chegaram. Eu acho que esse estímulo é muito bom para que você possa pegar essa moçada, esse grupo de empresários jovens que estão surgindo aí e de uma forma bem diferente do que foi a minha geração, do que foi a geração de Chico, até a sua já, né, mais nova, a própria maneira de ensinar, está aqui a nossa reitora Érica, quanto mudou, né, a interatividade que se precisa ter, né? Então essa participação, esse estímulo para que a gente tenha uma sociedade que cada vez lute mais, sugira mais e cobre mais. Eu acho que a gente está conseguindo isso no Farol, eu acho que o grande sonho daqueles que estão no Farol é exatamente a gente poder aperfeiçoar e dinamizar isso cada vez mais. Eu ia falar exatamente isso, né? Acho que todo grande objetivo, você tem o objetivo principal e tem os ganhos acessórios que vão acontecendo durante o processo. Então, eu acho que a iniciativa privada está disposta a colaborar com o poder público, a cor da sociedade, né? Meio que para essa paranoia que existe hoje, que eu reclamo e estou aqui sentada. Reclamo da poluição, pego uma lata de Coca-Cola e jogo pela janela do meu carro. Então, existe uma dissonância muito grande entre o que eu faço e pelo que eu brigo, né? Então, as pessoas, além das grandes lutas, está ali no dia a dia todo esse processo. Eu fazia até uma analogia que logo quando eu cheguei no Uniesp, e já passei por algumas representações estudantis, sempre quando vinham falar comigo, eu disse, vamos lá, tá fora de moda esse negócio de DCE ser contra a reitoria. Aqui não vai valer isso. Não aceito abaixo-assinado, porque abaixo-assinado é para quem não ouve. Estou aqui 24 horas disponível e quero te começar dizendo assim, queremos a mesma coisa. Então, não vai ter camaradagem. E eu comparo muito com a minha relação com os estudantes, por exemplo, com a relação poder público e privado. Né? Porque sempre existe esse entendimento que são opostos, e, enfim. E tem que trabalhar junto, porque o objetivo é o mesmo. Então, dizer assim, não vai haver camaradagem. E eu acho que isso no Farol não existe. Camaradagem. Mas existe parceria, que são coisas completamente diferentes. Parceria, nosso limite é esse, nosso objetivo é esse, e as regras são essas. Camaradagem é dar um jeitinho ali que eu te ajudo depois. E no Farol não existe isso. Né? É um ano de muito desafio para nós, porque é um ano político, que nós temos que articular e nos manter neutros para todos aqueles do poder público que tenham boas ideias. Então, acho que o objetivo principal do Farol é ter esse perfil e segurar esse perfil, porque conquistar o apoio de todos não é difícil. O difícil é manter. Né? E agora está na nossa mão esse objetivo. E aí, retomando a sua pergunta, onde é que a gente imagina, espera que o Farol possa chegar? Existe uma linha muito tênue, e às vezes eu coloco isso nas minhas falas, vou falar por analogia para exemplificar. Existe uma diferença, por exemplo, entre você ser uma pessoa do poder e ser uma pessoa de poder. Porque quando você é do poder, as pessoas lhe seguem e estão junto, estão perto, porque você tem a caneta, tem o prestígio, tem a influência. Mas na hora que você perde, se você não for uma pessoa de poder, você fica isolado. Quando se é de poder, uma pessoa de poder, você não precisa ter cargo nenhum. As pessoas vão lhe procurar, vão querer estar perto de você, vão querer se aconselhar, sabe? E aí, pegando essa analogia, um sonho que tenho é que o Farol possa ser essa instituição de poder, não do poder, mas de poder. Né? Que o Farol possa ser um fórum, né? Um grupo de pessoas em que um gestor público, um governador, um prefeito, um ministro, enfim, né? Possa dizer assim, eu preciso debater algo para a Paraíba, né, para formular uma política, para fazer uma coisa ou outra, e eu tenho no Farol a confiança de que lá eu vou encontrar o que eu preciso, né, com a confiança, né, as boas ideias, as pessoas desinteressadas, né, com todo esse mix de expertises que existe nesse grupo. Então, meu sonho é assim, é que o Farol chegue um dia a ser essa entidade de poder, porque a gente não nasceu para competir com ninguém. Né? O Farol não nasceu para competir com federação, com sindicato, com a... Não. O Farol, eu até brinco, né? O Farol nasceu com aquele desejo, a pretensão de ser como fosse assim, é um ambiente tal qual a casa dos pais, né? Da mãe, que os filhos, os netos vão todo domingo para almoçar junto e ficar em família, discutindo, descontraindo, se confraternizando.
Então, eu imagino o Farol... Casa da avó, né? A casa da avó, né? Ser essa entidade em que as pessoas venham com suas independências nas entidades que representam, né? Mas fiquem muito à vontade para discutir numa as ideias, mesa né? redonda como isso aí já existe como muito, né? como Pela a sua tábua condução. do rei Arthur, né? Que não tem a quina da mesa para não dar autoridade, Isso é redondo, verdade. todo mundo está empoderado lá. Então, esse é o sonho. Aí, é fácil de conseguir? Não, não é. Porque às vezes as pessoas duvidam. E por trás disso tem coisa, né? Tem um interesse. Mas eu acho que a gente pode, sim, por demonstrações como essas que estão acontecendo, fazer a sociedade entender, as pessoas, os gestores, de que o Farol, né, não está aqui por interesses políticos partidários. Está por interesse e vontade de apaixonados pela Paraíba, né, de querer ver um Estado melhor. Então, assim, aí, mas se não conseguir, eu digo, aí o que me dá tranquilidade é aquele ditado popular, não sei de quem foi a autoria, mas que diz assim, né? É preferível você chorar por não ter conseguido do que sentir remorso por não tentar. Então, mas no filme de Gerard Depardieu, que é A Descoberta do Paraíso, ele, quando pediu a verba, a coroa para fazer a viagem, né? E eles negam o dinheiro inicialmente. Ele, olha, é mais barato do que um jantar que vocês fazem aqui, eu estou pedindo para vocês aqui, né? E ele pega uma laranja, coloca assim num lápis, um objeto lá, e começa a girar com a vela aqui, né? Aí ele, se eu não achar o que eu quero, eu vou dar a volta e chego em algum lugar. Então você, quando parte, pode não chegar onde você quer, mas você chega em algum lugar, que pode ser até melhor, às vezes, do que você esperava. Eu tenho um sonho também lá, juntamente com vocês, que é de ver cada vez mais esse crescimento dessa interação, desse respeito entre os dois lados, para que a gente possa contribuir sempre cada vez mais. Sempre você ter, como você falou aí, né? Quem está ali na cadeira, quem está ali com a caneta, dizer assim, eu tenho onde ir buscar mais informações, eu sei onde o calo aperta, eu vou falar com quem está na ponta, com quem sabe. No livro Pequeno Príncipe, né, que eu sempre uso esse livro como referência, vocês leram o Pequeno Príncipe? Sim. Entendeu o Pequeno Príncipe? Você entendeu? Entendeu, Chico? Entendeu? Algumas coisas, imagina. O que você entendeu, então? Me diz. Mas quando você tem uma lente para ver determinadas coisas, eu tenho certeza que se eu voltar a ler hoje, eu vou conseguir enxergar de uma maneira diferente do que eu vi na época. Então, não, ele pergunta a primeira vez, você diz entendeu. Quando pergunta a segunda, diz, eita, peraí. Porque é o seguinte, 99% de quem lê O Pequeno Príncipe não entendeu. Inclusive eu. Eu também não entendi. Não, se ler de novo, a gente só vai depois ter que eu outra vi percepção. uma palestra sobre que eu fui aqui, fiz filosofia aqui na Acrópole, né? Que o cara explicou o Pequeno Príncipe, que eu entendi o que é o Pequeno Príncipe. Eu não entendi o que é. Porque assim, você vê a história, aquele menininho bonito, mas não é o menininho. É você o Pequeno Príncipe. É a sua história. Que ele diz assim... A gente vai tomar um café, que não vai dar para ser agora, aqui nesse momento no podcast, mas aí você vai contar para Vou contar. Não, é muito mais... O que eu vou dizer aqui já é suficiente já, tá? Para você reler e dizer, cara, era isso, eu não sabia. Quando ele fala assim, eu desenhei uma jiboia. Você quer um chapéu? Eu digo, como assim? É uma jiboia, foi eu que desenhei isso. Aí eu fui e desenhei a jiboia agora aberta. Você não é a jiboia. Como não pode? Sou eu que desenhei minha jiboia, ou seja... a pureza da criança, tá? Aí depois ele fala, né? E aí, assim, os adultos que querem explicações para tudo, mataram o eu desenhista. E parei de desenhar por isso. Depois desenhei um carneiro. Mas isso não é um carneiro. Espera aí, eu vou fazer uma caixa aqui e agora o carneiro tá dentro. Pronto. Que é o seu carneiro. Pronto. Eu lembrei de meu filho. Com 5 anos eu disse, José, comendo chocolate de 7 da manhã, José. Ele disse, papai, minha barriga tem relógio? Entendeu? Eu quero chocolate pronto. Ou seja, e ele fala do planeta. Quando ele sai de planeta em planeta, são nossos eu. E quando ele chega no planeta do geólogo, ele fala assim, eu conheço muito de geologia. Você conhece alguma montanha? Não, não conheço. Eu peço para as pessoas irem lá e me contar. São aqueles que falam muito sem saber o que está dizendo, sem saber ter vivido aquilo ali.
Então, quando você pega, por exemplo, muitos que estão ali, não é nenhum demérito, não. Eles não vivenciaram a prática na ponta. E o meu sonho é que a gente possa ser esse elo de levar. Estamos aqui para você poder ver o que os seus olhos não estão enxergando. Eu preciso dos meus ouvidos e dos ouvidos dos outros para escutar o mundo. Dos meus olhos, os olhos dos outros para enxergar o mundo. Então, que a gente possa contribuir. Então, o meu sonho é esse, que a gente possa cada vez mais poder contribuir, ser mais aceito e que o Farol seja uma coisa infinita, que quando nós estivermos mais aqui, que outros venham e dê sua contribuição. Estamos caminhando para reler o Pequeno Príncipe, que se olhar, você vai gostar, tá? Não, vou ler. Vou procurar. É você o tempo todo. O meu eu perdi, mas eu vou comprar É você outro. o tempo todo. Estamos caminhando para o final, sabe? O que vocês têm vontade de falar ainda, já se despedindo, que não falaram? Eu gosto sempre de deixar uma mensagem, sempre peço aqui, para aqueles mais jovens do que a gente, porque a gente está vivendo um momento muito delicado na sociedade, onde temos aí uma juventude com acesso a muitas informações, mas pouco conhecimento. E se puderem dar uma mensagem a vocês também, eu agradeço, tá? E já agradecendo a vocês por disponibilizar. Estamos gravando, gente, numa sexta-feira, 14h. Zé William está aqui com fome, não comeu ainda. Todo mundo. Chico não, Chico comeu uma picanha ali já, a Erika já veio almoçada já. também não. Entendeu? Não sei não. Só eu que tô almocei. esperando, eu vim que você... A segunda parte do podcast. Me falaram que você ia pagar o almoço depois. Aí... Então quero agradecer demais a vocês aqui, tá certo? E qual a mensagem final que vocês deixam? Vou começar agora por vocês, fazer o caminho contrário agora. Não sei por você, não foi? Finalizar aqui em Érica. Olha, eu acredito que a grande mensagem que o Farol pode deixar, e é um intuito desse podcast da gente aqui hoje, os que fazem o Farol, e pessoalmente, é que nós precisamos perseverar, precisamos acreditar sempre que é possível, dificuldades existem, mas estão aí para serem suplantadas, e a melhor forma de suplantá-las é exatamente com trabalho, com perseverança, olhando muito aquilo que já foi feito, aprendendo muito com aquilo que já foi feito, mas nunca perder a vontade de inovar, a vontade de desafiar, a vontade de estar criando, porque ruim é você ter medo de errar por não tentar. Então nós precisamos perseverar, essa é a mensagem que eu deixo, precisamos acreditar nessa João Pessoa, nessa Paraíba, nesse Nordeste, nesse Brasil. Podemos fazer certamente amanhã melhor do que hoje. Muito bom. Eu vejo o Farol, né, como uma grande oportunidade que Deus me concedeu, né, de eu poder construir o meu um pouquinho, né, uma parte de um patrimônio que eu possa levar para outra dimensão da vida. E outro dia eu li uma frase que não me recordo o autor, mas que é muito expressiva e interessante. E ele falava mais ou menos assim, né, que tudo aquilo que você consegue levar de patrimônio para outra dimensão da vida não é o que você acumula materialmente quando está aqui, mas aquilo que você doa. Então, o grande patrimônio é aquilo que a gente doa quando está aqui. E não aquilo que a gente acumula, é aquilo que a gente doa, aí a gente leva, né? E é o embasamento do legado que a gente pode deixar. Muito bom. Érica, você com essa cara de menina aí, Érica, tá certo? Deus. E parece contraponto aqui na mesa aqui, tá certo? Esse bocado de cabra velho feio, que trouxe uma mulher pra isso. Eita. Antes de até falar do Farol especificamente, quando você traz o Pequeno Príncipe, né, a gente lembra de que um grande desafio do gestor é a tal da interpretação, né? Quando você faz algo, e a gente está num desafio muito grande, porque o Farol se desponta e, obviamente, esse desafio está diretamente. Eu lembrei de Ariano Suassuna, quando ele disse que estava em casa e foi ler o jornal e tinha um bizu que se chamava antigamente de vestibular, com perguntas e tal. E ele disse assim, então, uma pergunta do meu livro. Aí ele leu e marcou a questão e errou no gabamento. E a pergunta era, o que Ariano Suassuna quis dizer? E ele disse, mas eu não quis dizer isso, eu quis dizer isso, tá errado, né? Mas é a reflexão que a gente faz da interpretação, né? Nós falamos ali, quando nós estamos nesse âmbito público e privado, não público e privado, mas com pessoas
Isso tem que ser um sinal de alerta e um grande desafio que a gente lida no dia a dia. E faço minhas palavras de Zé e de Chico, quando dizem que o Farol ele está maturado, ele tem aí um propósito grandioso, que é o caminho que vai nos dizer até onde nós podemos chegar, porque pela vontade nós estamos ali, né, para e passo com o setor público e privado e queremos ver o grande desenvolvimento, não só da Paraíba, não só de João Pessoa, da Paraíba, do Nordeste. Então estamos ali dispostos e atentos para esse grande desafio. Então, eu vou finalizar com uma coisa que eu vi essa semana que foi muito impactante para mim, sabe? Disse que o pai, você falou a questão da interpretação, né? Eu vou traduzir a interpretação, vou ajudar com o julgamento também, tá certo? Disse que o pai olhou pro filho e ele estava com 2 maçãs na mão. Aí ele falou assim, me dê uma. Me deu aí uma maçã. O filho foi lá e mordeu uma, mordeu a outra. Como pai, como mãe, como você se sentiria? Você que está nos assistindo aqui, como você se sentiria? Eu não entendi. Ele pediu a maçã para o filho. Tá. E O filho tinha uma maçã. Tinha 2. Ah, tá. Pediu uma. E o filho tá. foi lá e mordeu uma e mordeu a outra. Ah, tá. Como mãe, como você se sentiria, Érica? Chico, como pai. Não precisa responder não, vai só pensar, tá? Já ouvi né? essa história também, mas eu prefiro que você conte depois. Essa semana eu fiz pela terceira vez, eu treinei minha equipe lá, sabe? Semana eu fiz um treinamento com eles e foram 2 turmas, eu contei 2 vezes a história, sabe? Eu vi muita coisa. Eu ficaria decepcionado. Onde foi que eu errei? Ou se eu metia lá a mão. Eu escutei de tudo, tá? Aqui no termina a história, que ele fala assim, toma mamãe, essa aqui é mais doce. Exatamente. Toma, papai, essa aqui é a mais doce. Ele queria saber qual era era para dar mais doce. Teve gente que chorou porque viu que o julgamento faz com que a gente cometa muitos erros na vida. Sem dúvida. Então, para mim, assim, marcou muito quando eu vi isso. No Instagram passando assim, eu vi essa mensagem e até me emocionei quando eu vi. Porque eu tenho um filho na hora assim, caramba. Quando eu olho depois, você leva literalmente a interpretação errada, né? uma tapa na cara. Você falou interpretação, eu lembrei. Até porque o nosso ritmo hoje em dia é de pensar muito rápido. Então você não... Na realidade você não pensa, você reage. Então a interpretação e o julgamento estão ali, ó, direto. Você não para pensar. Né? Então isso é muito automático. E as pessoas querem sempre ter razão. Quando eu disse projeto de escritora, um dia eu vou escrever um livro e já tem o nome. É igual a minha? É a teoria do umbigo. Porque hoje em dia as pessoas pensam que o mundo gira em torno dos seus umbigos. E isso é muito complicado para quem trabalha com desenvolvimento público, né? Porque as pessoas não têm esse entendimento. O meu já tem um nome também já. É obrigado por não ter me ajudado, tá? Porque toda vez que eu tive dificuldade foi quando eu aprendi mais, quando eu superei mais. Então, assim, eu tenho uma crença muito forte que vivo como um GPS. O GPS, quando você erra uma rua, ele não fica, seu idiota, seu burro, por que você fez isso? Não, ele traça uma nova rota. A gente que faz isso. Eu até vi essa semana. Eu vi o vídeo. Não tô me ouvindo. Eu digo que você não tem a capacidade de criar, eu tenho a humildade de copiar, sabendo coisas boas copiando. Você vai aprender mais uma. Não coloque interrogações onde Deus já colocou um ponto final. Muita gente fica olhando para o passado, mas por que isso, por que aquilo? Ponto final, gente. Agora, vamos embora. Gente, uma última pergunta para conversar com uma palavra. Se o Farol acabasse hoje, faria falta? Muita. Faria falta, Chico? Com certeza, porque ele ainda não tem o ponto final. Faria falta, Zé? Tem reticências. E muito, porque está começando agora e mostrando o quanto de potencial ele tem. Então, o propósito é nobre e vamos em frente, porque temos muito a fazer, a contribuir com a nossa Paraíba. E aqui, assim chegamos ao final de mais um episódio aqui sobre o Farol do Desenvolvimento, este projeto que tem aí mais de 50 líderes, 31 setores envolvidos, um ambiente consultivo que qualquer um que está aí hoje no setor público pode consultar. Estamos totalmente abertos a contribuir, a dar nossa contribuição para uma Paraíba melhor para todos, um Nordeste e um Brasil, parafraseando aqui meu amigo Zé William. Obrigado a todos. Vai lá, comenta, compartilha, que outras pessoas podem estar precisando também ter acesso a essas informações.